Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso Zé da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. No oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Banho e Tosse Estúdio Pet, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário do Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lino dos Santos e família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus, o Salmo 49. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Logo após o Pentecostes, a liturgia retomou o tempo comum. É no comum do dia a dia que caminhamos na presença do Senhor, possamos fazê-lo com alegria. E nesses dias também celebramos a solenidade da Santíssima Trindade e também Corpus Christi, Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. E ainda neste mês teremos a solenidade do Coração de Jesus, também celebraremos o Imaculado Coração de Maria. E aí a liturgia vai nos convidando a estar na presença do Senhor dia a dia, no comum da nossa vida. E para esse final de semana, misericórdia e não sacrifício. As leituras que escutaremos amanhã repetem com insistência a preferência pela misericórdia e não pelo sacrifício. Na primeira leitura, o profeta Oséias questiona a autenticidade da fé de um povo que não adere profundamente ao projeto de Deus. O vosso amor é como nuvem pela manhã, um orvalho que cedo se desfaz. Oséias 6:4. De nada adiantam o culto fervoroso e os ritos que realizamos se estes não forem expressão de uma atitude interior de amor e de vida voltada para Deus. A insistência na misericórdia demonstra que Deus não está interessado nos rituais externos que estejam desvinculados do compromisso com a sua aliança. E a misericórdia em favor dos irmãos é a manifestação mais concreta de nossa comunhão com Deus. A fé que move montanhas, que nos ajuda a assumir de maneira definitiva a vontade de Deus para nós, é a nossa fé, que significa adesão radical, confiante e ilimitada à oferta de salvação que em Jesus Deus nos faz. Assim, a segunda leitura recorda-nos que a salvação não é uma conquista nossa, mas um dom do amor de Deus. Daí a importância de não vermos o que temos e os progressos alcançados como retribuição pelo nosso bom comportamento, mas como um dom gratuito de Deus. Congregar e não dividir. Nos dois momentos do Evangelho deste domingo, vemos Jesus cumprindo a profecia de Oséias: quero misericórdia e não sacrifício. Mateus, que era considerado pecador e gente desclassificada pela sociedade de seu tempo, é a confirmação de que Jesus propositalmente escolheu para compor o grupo dos seus discípulos, não os perfeitos e santos, mas pessoas comuns que vivem os dramas e as angústias que fazem parte da vida humana. Assim descobrimos que no reino de Deus há lugar para todos e não apenas para alguns poucos privilegiados. Na segunda parte do Evangelho, ao sentar-se à mesa com os cobradores de impostos e pecadores na casa de Mateus, Jesus reforça que a sua proposta de salvação é para todos, sem exceção. O
que irá causar a indignação dos fariseus, que representam os que se acham perfeitos e autossuficientes. Infelizmente, ainda em nossos dias corremos o risco de regredir à mentalidade farisaica, de fecharmos em uma igreja de perfeitos, separando ou dividindo o mundo entre bons e maus. O Evangelho é bem claro, não foi isso que Jesus veio fazer. Como é bom no dia a dia entender a força da misericórdia, acolher as pessoas na sua integridade, na sua totalidade, conhecendo de todos a fragilidade. Aquela linguagem do espelho e da pedra, né? Não jogar pedra na casa do vizinho, porque seu telhado pode ser de vidro. Então, fazer uso da misericórdia no comum da nossa vida, na razão de nossa fé. Que bom que Nossa Senhora, também é proclamada como Mãe de Misericórdia, nos ensina os critérios da palavra e da santa vontade de Deus via o sim, fazer a nossa vida em resposta com este sim ao projeto que é dele, e ele quer de fato a nossa salvação. No ano vocacional, a vocação de Mateus nos inspira a repensar a vocação à vida, ao batismo e o compromisso vocacional que temos todos nós nas escolhas que fazemos para nos realizarmos e também realizar na nossa vida o projeto de Deus. Confirmemos em Maria nosso sim à palavra, a sua escuta, prática e exercício pela vida. Unamos-nos sempre com Maria aos pés da cruz, a todos que estão aí passando seus momentos difíceis. Continuamos a rezar por Dom Valdemar, Padre Hilton e assim tantos que estão enfrentando suas enfermidades no corpo, na alma e no coração. Quantos pelo programa pedem nossas orações, que as recebam nessa partilha de fé, nesse momento do programa, junto a toda a sua equipe. Aos aniversariantes do dia, as paróquias que estão aí festejando Santo Antônio em Axica, quanto aprendizado, quantas lições de santidade nos motivam o nosso proceder reto para alcançarmos a salvação. Ao invocarmos a bênção do nosso Deus, que de fato caminhemos à luz da sua presença. Ele quer a nossa salvação e Ele é a nossa salvação. Que possamos com Ele trilhar com força e verdade a sua proposta do reino, servir mesmo a vida e fazê-la diariamente com a força da misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. A você, nosso ouvinte de sempre, de cada sábado, a sua casa e família, a toda a equipe do programa, seus patrocinadores, a você que agora reza conosco, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, por seu imaculado coração, do glorioso São José, invocando o apóstolo São Judas Tadeu, Santa Rita de Cássia, nesses dias Santo Antônio e a bem-aventurada Inhaxica. A você desça, permaneça e acompanhe com muita força e fé do comum no seu dia a dia a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade no programa. A todos um abençoado final de semana. Sigamos os passos do Senhor. Uma boa tarde para todos. Aqui quem fala é o Padre Alessandro. Eu sou pároco da paróquia de Santo Antônio e da Bem-aventurada Inhaxica, do distrito do Rio das Mortes, aqui em São João del Rei. É uma alegria poder participar deste programa que leva as verdades da fé até os lares, as casas de toda a nossa cidade de São João del Rei e de toda a região. A minha saudação ao Lauro Lino, a Sônia, aos seus filhos e a todos os rádio ouvintes que nos acompanham nesse momento de evangelização. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a vida da bem-aventurada Inhaxica, cuja festa litúrgica nós celebraremos na próxima quarta-feira, dia 14 de junho. Ainda pequena, Francisca de Paula de Jesus, que nasceu em Santo Antônio do Rio das Mortes, no distrito de São João del Rei, chegou em Baipendi. Foi acompanhada por sua mãe e por seu irmão Teotônio. Dentre os poucos pertences,
eles levaram uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Em 1818, com apenas 10 anos de idade, a mãe de Inha Chica faleceu, deixando aos cuidados de Deus e da Virgem Maria as duas crianças, Francisca de Paulo de Jesus, com 10 anos, e seu irmão Teotônio, com então 12 anos de idade. Órfãos de mãe, sozinhos no mundo, Francisca de Paula e Teotônio cresceram sob os cuidados e a proteção de Nossa Senhora, que pouco a pouco foi conquistando o coração de Inha Chica. Esta a chamava carinhosamente de Minha Sinhá, que quer dizer Minha Senhora, e nada fazia sem primeiro consultá-la. Inha Chica soube administrar muito bem e fazer prosperar a herança espiritual que recebera da mãe. Nunca se casou. Rejeitou com liberdade todas as propostas de casamento que lhe apareceram. Foi toda do Senhor. Se dava bem com os pobres, ricos e com os mais necessitados. Atendia a todos os que a procuravam, sem discriminar ninguém, e para todos tinha uma palavra de conforto, um conselho ou uma promessa de oração. Ainda muito jovem, era procurada para dar conselhos, fazer orações e dar sugestões para pessoas que lidavam com o negócio. Muitos não tomavam decisões sem primeiro consultá-la, e para tantas pessoas ela era considerada uma santa. Todavia, em resposta para quem quis saber quem ela realmente era, respondeu com tranquilidade: é porque eu rezo com fé. Sua fama de santidade foi se espalhando de tal modo que pessoas de muito longe começaram a visitar Baipendi para conhecê-la, conversar com ela, falar-lhe de suas dores e necessidades, e sobretudo para pedir-lhe orações. A todos atendia com a mesma paciência e dedicação, mas nas sextas-feiras não atendia a ninguém. Era o dia em que lavava as próprias roupas e se dedicava mais à oração e à penitência. Isso porque sexta-feira é o dia que se recorda a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação de todos nós. Às 3 da tarde, intensificava suas orações e mantinha uma particular veneração à Virgem da Conceição, com a qual tratava familiarmente como a uma amiga. Inha Chica era analfabeta, pois não aprendeu a ler nem escrever. Desejava somente ler as Escrituras Sagradas, mas alguém as lia para ela e a fazia muito feliz. Compôs uma novena a Nossa Senhora da Conceição e, em sua honra, construiu ao lado de sua casa uma igrejinha, onde venerava uma pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição, que era de sua mãe, e diante da qual rezava piedosamente para todos aqueles que a ela se recomendavam. Essa imagem ainda hoje se encontra na sala da casinha onde ela viveu, sobre o altar da antiga capela. Em 1954, a igreja de Inha Chica foi confiada à Congregação das Irmãs Franciscanas do Senhor. Desde então teve início, bem ao lado da igreja, uma obra de assistência social para crianças necessitadas, que vem sendo mantida por benfeitores e devotos de Inha Chica. Inha Chica morreu no dia 14 de junho de 1895, estando com 87 anos de idade, mas foi sepultada somente no dia 18, no interior da capela por ela construída. As pessoas que ali estiveram sentiram exalar-se de seu corpo um misterioso perfume de rosas durante os 4 dias de seu velório. Tal perfume foi novamente sentido no dia 18 de junho de 1998, 103 anos depois, por autoridades eclesiásticas e por membros do Tribunal Eclesiástico, pela causa de beatificação de Inha Chica e também pelos pedreiros, por ocasião da exumação do seu corpo. Os restos mortais da venerável se encontram hoje no mesmo lugar, no interior do Santuário Nossa Senhora da Conceição, em Baipendi, protegidos por uma urna de acrílico colocada no interior de uma outra de granito, onde são venerados pelos fiéis. Esta é a história da Beata Inha Chica, santa das nossas terras, aqui de São João del Rei. Aqui ela nasceu, aqui nós queremos ter um carinho muito maior e muito especial por ela. Eu aproveito a oportunidade para convidar a todos para participarem conosco no próximo dia 14 de junho, quarta-feira,
da chegada da relíquia da Beata Inhaxica na nossa paróquia do Rio das Mortes. Nós fomos agraciados pela Diocese da Campanha de recebermos a relíquia ex ossibus da Inhaxica. Dom José Eudes, nosso bispo diocesano, eu, Padre Alessandro, pároco aqui da paróquia, estaremos em Baipendi no dia 14 pela manhã, recebendo este presente generoso e traremos para o Rio das Mortes. Chegaremos aqui por volta de 15 horas, onde a relíquia será recepcionada por uma bela carreata, e às 16 horas, na matriz aqui do distrito, nós teremos a concelebração eucarística. Então nós queremos convidar a todos, tragam suas famílias, tragam seus amigos. Será um momento de graça, de bênção, momento de fraternidade, de comunhão, um presente especial para a nossa paróquia, mas também para toda a nossa Diocese de São João del Rei. Vamos celebrar juntos, viver a nossa fé e elevar até o céu, com muita alegria, todos os pedidos, intenções, preces que nós trazemos no nosso coração, confiantes de que a Beata Inhaxica vai interceder a Deus, cuidar de nós e ouvir as nossas preces, clamar a Deus para os nossos pedidos. Um abraço para todos, a minha gratidão àqueles que preparam este programa e também a todos os rádio-ouvintes. Deus nosso Pai, vós revelastes as riquezas do vosso reino aos pobres e simples. Assim agraciastes a bem-aventurada Francisca de Paula de Jesus, Inhaxica, com inúmeros dons, fé profunda, amor ao próximo e grande sabedoria. Amou a Igreja e manteve uma filial devoção à Imaculada Conceição. Por sua intercessão, concedei-nos a graça de que precisamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Beata Inhaxica, rogai por nós. Saudações, caros ouvintes. Saibam que eu estou sempre em orações por vocês. Aqui é o Padre Ricardo e nos encontramos mais uma vez para nosso programa semanal, A Voz da Paróquia São João Bosco. Depois de celebrarmos as festas da Ressurreição, Ascensão, Pentecostes, Santíssima Trindade e do Corpo e Sangue de Cristo, chegamos à 10ª semana do Tempo Comum, com a cor litúrgica verde. Queridos ouvintes, o tema da liturgia deste 10º domingo do Tempo Comum nos mostra que Deus prefere que vivamos com sinceridade o mandamento do amor do que participemos da liturgia de maneira vazia. Devemos entender que para Deus o importante não são os atos externos e vazios que por vezes praticamos na celebração litúrgica. Para Ele, o importante são nossas atitudes diante do chamado que Ele nos faz para vivermos com coerência o mandamento do amor. Na primeira leitura, tirada do livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículos de 3 a 6, o profeta critica a comunidade quando ela procura manipular Deus em benefício próprio e deixa de lado a vivência do mandamento do amor. A liturgia pode ser linda e majestosa, mas se isso não ajuda na prática do amor, nos seus dois sentidos, ou seja, amar a Deus e amar o próximo, a liturgia não vale nada. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos de 18 a 25, nos apresenta o que é essencial para seguirmos Jesus, a fé. Para exemplificar, ele nos mostra a figura de Abraão. Ele se tornou modelo para todos nós, não pelas obras que fez, mas pela total aceitação ao projeto que Deus tinha para com ele. O Evangelho nos apresenta uma catequese sobre a resposta que devemos dar a Deus, que chama todos os seres humanos sem exceção. O exemplo da vocação de Mateus sugere que o decisivo, do ponto de vista de Deus, é a resposta pronta ao seu convite para integrar a comunidade do reino.
Acompanhemos a sua leitura. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros ouvintes, a passagem do Evangelho segundo São Mateus, que acabamos de ouvir, nos apresenta dois fatos diferentes. O primeiro fato fala da vocação de Mateus, do convite que Jesus fez a ele para segui-lo. E o segundo fato fala de um banquete na casa de Mateus que Jesus participou. E fala também de uma crítica que os fariseus fazem por causa do contato de Jesus com os pecadores públicos. Mateus era cobrador de impostos, ou publicano, como eram chamados os cobradores de impostos. Eles estavam a serviço do Império Romano, que dominava e explorava o povo com pesados impostos e tinham a fama de tirarem proveito dos pobres. Isso porque eles aumentavam o valor dos impostos para ficar com o excedente. Eles eram muito mal vistos pela sociedade judaica da época. Eram considerados traidores porque serviam os dominadores e eram considerados impuros. As pessoas não os cumprimentavam nas ruas e até se desviavam deles quando os viam. Era gente desqualificada que se enriquecia com dinheiro sujo. Era vista como amaldiçoada por Deus e mesmo que quisessem, jamais iriam conseguir a salvação. Jesus foi criticado pelos fariseus por ter se metido com esse tipo de gente. Jesus não só convida Mateus para segui-lo, como vai até a casa dele e se senta para comer com ele e com outros cobradores de impostos. Realmente, essa atitude era inaceitável dentro desse contexto que acabei de falar. Mas Jesus sabe o que está fazendo. Jesus diz que são os doentes que precisam de médico e cita a frase do profeta Oséias que encontramos na primeira leitura: quero a misericórdia e não o sacrifício. Há nas palavras de Jesus uma certa ironia. Isso porque os fariseus se julgavam justos e bons, porque cumpriam a lei ao pé da letra, e Deus não tinha o que fazer a não ser salvá-los. Mas para Deus, os justos não são os que estão satisfeitos consigo próprios e vivem isolados na sua autossuficiência. Mas os justos são todos aqueles que não se conformam com a triste situação em que vivem. Estão dispostos a acolher o dom de Deus e a aderir à sua proposta de salvação. Foi o que Mateus fez. Ele sabe que está numa situação de pecado e quer mudar de vida. Eis a questão. Para sermos salvos, precisamos reconhecer nossos pecados, pedir perdão e se comprometer com a mudança de vida.
Para Deus, o que é importante não é o cumprimento cego das regras, das leis e da liturgia. Para Deus, o que é importante é estar disposto a acolher a proposta de salvação que Ele faz e a se entregar com fé nas suas mãos. Deus chama a todos os seres humanos sem acepção de pessoas. Os que se acham muito bons e justos podem achar que já têm o dom de Deus, já merecem a salvação porque fizeram por merecer. Mas a salvação, meus caros ouvintes, é um dom gratuito de Deus. O que Deus pede ao ser humano, seja ele bom ou mau, pecador ou santo, justo ou injusto, é que aceite o dom de Deus, escute o convite de Jesus e, sem impor condições, aceite o convite para seguir Jesus, para ser seu discípulo e para fazer parte da comunidade do seu reino. Estamos dispostos a agir assim? Deixamos de lado a nossa arrogância e autossuficiência e nos colocamos diante do Senhor Jesus numa atitude de simplicidade, aceitando o seu chamado para nos convertermos e servi-lo? Fica essa reflexão para que possamos pensar. Eu gostaria agora de avisar que nós teremos no Santuário São João Bosco a festa do Sagrado Coração de Jesus. Nos dias 13, 14 e 15 de junho teremos o tríduo preparatório com récita do terço às 18 horas e 30 minutos e missa às 19 horas. E no dia 16 de junho, missa solene às 19 horas, com procissão e coroação do Sagrado Coração de Jesus, feita pelo Grupo UMA. Venha participar conosco. Abraços, obrigado e abençoe-vos Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Agradecendo a gentileza de sua audiência e do apoio financeiro da Livraria da Paróquia São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Banho e Tosa Estúdio Pet, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário do Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel e Bruno Mazona, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do estúdio, escritório e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.